Lucas capítulo 17, versículo 28, quem achou, diga amém. Está escrito: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da... Tome o seu assento adorando ao Deus que vive para sempre. Glória a Jesus. Queridos, eu estarei ministrando em poucos minutos para não cansar os irmãos, mas eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Uma mensagem que eu nunca preguei e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu até relutei com Deus, porque eu falei: Senhor, a primeira vez que eu estou indo lá na sede do Setor 1, então tem tanta mensagem já pronta que arranca sabiá do toco e tatu da toca, mas Deus colocou essa palavra no meu coração. Uma palavra bem simples, né? E nós estaremos falando sobre ela nessa noite. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é: não havia igreja em Sodoma. Não havia igreja em Sodoma. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada que as cidades de Sodoma e sua vizinha Gomorra foram as cidades mais malignas, diabólicas, maléficas, as cidades mais pecaminosas que contém na Bíblia Sagrada. E aquela maldade que Sodoma e Gomorra carregava conseguiu também pegar as 3 cidades que estavam ao seu redor. Tanto que quando Deus destrói as 5 cidades, Sodoma e Gomorra, e as 3 que estavam ao redor. A maldade desta cidade subiu às narinas do Senhor, e Deus não teve outra saída a não ser destruir por completo a estas cidades. Mas para nós entendermos aqui a introdução sobre esta cidade, nós precisamos retornar lá no livro de Gênesis, capítulo de número 18. A Bíblia diz que 3 anjos, quantos anjos, igreja? 3 anjos. Alguns estudiosos dizem que um deles era Cristo, né? O anjo com A maiúsculo do Antigo Testamento. 3 anjos vão até a Abraão. A Bíblia Sagrada relata que quando Abraão vê aqueles 3 seres vindo em sua presença, os anjos não chegaram lá glorificados, chegaram com uma aparência de homem comum. Porém, Abraão, que era cheio do Espírito Santo, conheceu que aqueles eram seres angelicais. Abraão chega até eles, a Bíblia diz que ele se prostra até os anjos e pede para os anjos aguardarem debaixo da árvore em que eles estavam. Abraão então vai na sua casa, pede à sua esposa Sara que preparasse uma comida, um alimento ali para aqueles varões, aqueles anjos, aqueles 3 anjos. E Sara obedece ao seu marido. Sara, apesar de suas falhas, fora uma esposa exemplar, submissa e abençoada. Ela então vai cozinhar. Daqui a pouco os irmãos vão entender por que ela cozinhou aquele alimento. Abraão tinha várias servas, poderia qualquer uma delas fazer o alimento, mas ele pede para a esposa, para Sara. E Sara vai lá, prepara um alimento. Abraão também chega com seus criados, tira o leite das vacas, prepara leite e queijos e trazem até aqueles anjos para que eles comessem. A Bíblia Sagrada então vai nos informar que depois desses episódios, os anjos então saem dali de onde Abraão estava e eles vão até Sodoma. Um daqueles anjos faz saber a Abraão, qual a Bíblia chama de o Senhor, faz saber a Abraão que Sodoma seria destruída. E Abraão lembra que tem parente dele morando lá em Sodoma. Abraão então intercede e ele conversa com Deus dizendo: Senhor,
se tivesse 50 justos ali, o Senhor destruiria. E Deus não, se tivesse 50, de maneira alguma eu destruiria o justo com o ímpio. E Abraão vai baixando a conta de 40, de 30, até chegar em 10. Ele pergunta para Deus, se tivesse 10 justos ali, ainda assim o Senhor destruiria? E Deus não, se tivesse 10 ali, eu não destruiria. Abraão então cala a boca, porque vira que a cidade era perversa e não tinha nela sequer 10 justos. Aqueles anjos saem do lugar que Abraão estava e vai até Sodoma. Quando chega em Sodoma, agora só estão 2. Não eram mais os 3 que estavam com Abraão. Quando eles chegam na porta de Sodoma, quem é que estava lá sentado? Ló, sobrinho de Abraão. Ló, que era justo, conhece aqueles homens e sabe que eles eram seres angelicais. Ló então recebe eles em sua casa. Os anjos falam, não, nós vamos dormir na rua, a gente não entra aí. E Ló insiste com eles, Ló peleja ali com eles para que eles entrassem. E então eles entram na casa de Ló. Quando eles estão lá dentro, a Bíblia diz que Ló prepara um alimento para eles. Irmãos amados, observe aqui um detalhe importante. Deixa eu já lhe dar uma rápida biografia de Ló. Quem fora Ló? Ló fora neto de Terá. Terá teve 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. Ló foi filho do filho mais novo de Terá, Arã. Ló então ele era neto de Terá e sobrinho de Abraão. Arã morre, quem cria Ló é Abraão. Então Abraão tinha por Ló um carinho de pai para com filho. Os irmãos sabem que até essa ocasião aqui, Abraão ainda não tinha filho com Sara, então ele deposita em Ló esse carinho paternal. Só que chega uma ocasião em que eles vão ter que se separar. Os irmãos conhecem a história, eu estou apenas te lembrando dos detalhes. Quando eles vão se separar, Abraão fala para Ló procurar o caminho dele. Rapaz, não tem mais como a gente conviver, porque Abraão era rico, pastor Sebastião, e Ló também. E os dois eram tão ricos que os pastores de Abraão já estavam brigando com os pastores de Ló por conta da terra. Não tinha mais terra suficiente para o tamanho do rebanho dos dois. Mas Abraão manda Ló ir embora. Ló, procura o teu caminho. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Não tem mais como a gente conviver. Se Abraão tivesse ouvido Deus lá no início, ele não teria parado por isso. Porque no início Deus falou, ó, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. O camarada sai da parentela, mas leva um parente, aleluia. E lá na frente vai dar problema. Só que agora eles se separam. Então Ló vai procurar um lugar para ir. Quando Ló está observando a terra ao redor, ele vê as campinas bonitas ali próximo ao Jordão, um gramadinho verde esmeralda, uma coisa bem linda, e ele vai para lá. Qual lugar era aquele? Qual cidade era aquela? A Bíblia informa que era Sodoma, aparentemente bonita, mas por dentro era podre. Aqui se cumpre Provérbios capítulo 14, versículo 12, que está escrito que há um caminho que para o homem parece ser bom, mas o seu fim conduz à morte. Ló vai para lá, esperando que a cidade fosse bonita como era a sua aparência, mas quando ele chega lá, a cidade é podre. Nem tudo que é bonito por fora é bonito por dentro. Nem tudo que tem uma aparência bonita tem um conteúdo bonito. É por isso que Deus não se impressiona com aparência. Deus, ele busca é caráter. Ah, aleluia. Eu vou repetir porque eu não ouvi um glória digno dessa palavra. Deus não procura aparência, Deus procura caráter.
Se dependesse de Samuel, ele tinha derramado o azeite em Eliabe. Mas na hora que ele tira a ponta do chifre do azeite e vai derramar, Deus não derrama, porque eu não escolhi a esse. Deus não é movido por aparência. Deus é movido a caráter. João 4:24, Jesus diz que o Pai procura adoradores. Ele não procura adorador que tem dinheiro. Ele não procura adorador que canta bem, que prega bem, que tem status, que tem nome. Não. Ele procura adorador que adora em espírito e em verdade. Só os adoradores nessa noite adoram. Olha para a cidade. A cidade aparentemente era bonita e ele vai morar lá. Quando Ló desce, ele não era casado e nem tinha filho. Quando chega lá, ele se casa e tem 2 filhas. Ele se casa com a mulher natural da cidade. Ele se casa com uma sodomita. Ele se casa com a mulher, observe, natural da cidade. E tem com ela 2 filhas. Agora os anjos chegam, conforme informa Gênesis 19. Os anjos chegam, acham Ló na porta, Ló peleja com eles, eles entram, e a Bíblia diz que Ló vai cozinhar para eles. Olha a diferença, irmãos. Quando chegou lá na casa de Abraão, quem foi cozinhar? Sara. Quando chegou na casa de Ló, quem foi cozinhar? Ló. Por que a mulher não cozinhou? Porque a mulher sodomita não é submissa ao esposo. Mulher sodomita, ela não é submissa, pastor Sebastiano Carmo, ao seu marido. Ei, um dia desse eu vi um pregador dizendo que alguém chegou nele e perguntou por que a Bíblia não citava o nome da mulher de Ló. Aí aquele pregador respondeu: rapaz, tu quer que a Bíblia cita nome de quem não prepara comida para anjo? A Bíblia não tem que citar nome do infeliz dessa, mesmo não, mas a serva de Deus, oh glória, a serva de Deus, ela é submissa e cheia do Espírito de Deus. O próprio Ló vai cozinhar. Talvez não tivesse um tempero bom, mas ele deu o seu melhor. Os anjos, na hora que vão comer aquele alimento, alguém bate na porta da casa de Ló. Quando Ló vai atender, é a população da cidade de Sodoma, de todos os bairros. Aqueles homens diabólicos vão lá e falam para Ló assim: olha, nós vimos que entrou 2 varões na tua casa. Tira eles para fora. A minha Bíblia corrigida diz: para que o conheçamos. Ou seja, numa linguagem mais atual, tira esses 2 camaradas para fora que a gente quer ter relação sexual com eles aqui no meio da rua. E é toda a cidade que vai ter relação com eles. Ló fica desesperado. Ló: não, meus irmãos, não façam isso. Eu tenho aqui 2 filhas virgens, pegue ela e faça o que quiser, mas deixa eles em paz. A Bíblia diz que aqueles homens da cidade dão uma surra. Aqui fala surra, né? Lá no Ceará é pisa. Dão uma pisa em Ló, pé para 10 ele come só. Dão um ataque em Ló tão grande que um daqueles anjos tem que ir lá, puxar Ló para dentro e fechar a porta de volta. E ali, quando fecha a porta, aqueles homens estão para arrombar a casa de Ló e entrar. E de repente um daqueles anjos pronuncia um juízo de cegueira contra aqueles homens malditos. E ali todos os sodomitas que estavam na porta da casa de Ló ficam cegos ali, e eles não conseguem tocar nos anjos. Quando eles ficam cegos, igreja, os anjos falam para Ló: olha, vai rápido, pega os teus genros aí, tuas filhas, teus filhos, tua mulher, e sai logo dessa cidade, porque nós vamos destruir, pois a sua iniquidade chegou até o céu. Ló vai até os 2 futuros genros e fala com eles o que os anjos haviam lhe dito. Sabe o que os 2 futuros genros fazem, igreja? Faz é zombar. Faz que destruir, rapaz, cidade boa dessa, Campina no Jordão, próspera.
Diz, tu tá ficando doido, seu velho. Negócio de destruir. Lembra quando a gente fala que Jesus vai voltar? Voltar o quê? 2000 e tantos anos. Volta mais não. Um dia desse, um rapaz, pastor Sebastião, mandou um zap para um camarada da África, eu até vi esse vídeo. E ele falou para ele assim: vocês são crentes, são tudo imbecil. 2000 anos, Jesus vai voltar, nunca voltou. E aquele jovem respondeu, né, aquela pergunta, dizendo: rapaz, por que tu tá com pressa? Tu não vai subir mesmo? Pra que essa pressa? Ei, eles estão com pressa, não vão subir, mas a igreja continua dizendo Maranata, porque nós vamos subir. Só quem vai subir, solta o teu melhor, glória a Deus. Eles zombam de Ló. Ló deixa eles de lado. E Ló pega as suas duas filhas, a sua esposa e vai saindo. Ló fica se demorando, arrumando mala, eu imagino, para sair. Só que os anjos estão com pressa. Um anjo pega na mão de Ló, pega na mão das duas filhas, pega na mão da mulher e sai arrastando eles. E o anjo diz: ó, escapa-te por tua vida e não olha para trás. Vai embora! Camarada chegou lá com rebanho, com gado, com fazenda. Agora tem que sair mal com a roupa do corpo. Aleluia. Quando alguém não está na direção de Deus, até pode começar bem, mas vai terminar mal. Isso é profético, eu vou repetir. Quando alguém não está na direção de Deus, pode até começar bem, mas vai terminar mal. Mas quando está na direção de Deus, pode até começar mal, mas vai terminar bem. Aleluia. Quando os anjos arrastam eles para fora da cidade, eles vão indo. Ló, suas duas filhas e a mulher. Quando eles estão numa distância boa, a cidade começa a ser destruída. Aqueles anjos promovem ali o juízo de Deus. Fogo misturado com enxofre vai cair naquelas cidades, aleluia. E ali a destruição agora está em massa. Ló está saindo com as duas filhas e com a mulher. Só que tem um detalhe: a mulher de Ló havia saído de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído dela. E quando Sodoma não sai do coração de alguém, aquela pessoa sempre ficará presa. Já viu aqueles crentes, irmão? Qualquer coisa quer desviar, qualquer coisa quer abandonar. Eu vou largar o ministério, não louvo mais, não canto mais no conjunto, não toco mais na orquestra. É porque o coração ainda está em Sodoma. Mas quem não tem o coração lá, ele segue a direção de Deus. Caramba, sébia. A mulher está com o coração lá e ela resolve olhar para onde? Para trás. Uma das ordens expressas do anjo: não olha para trás. Quando ela olha, pastor Sebastião, a Bíblia diz que ela é transformada no mesmo material que a cidade virou. Ela é transformada numa estátua de sal. As cidades de Sodoma e Gomorra e as 3 cidades circunvizinhas foram transformadas em sal. É o tal do mar salgado que a Bíblia fala. É o mar morto que tem lá em Israel. Nunca mais as cidades foram edificadas. A maldade foi tanta que Deus destruiu para nunca mais elas serem erguidas. A mulher vira uma estátua de sal. Assim como a cidade virou, ela também virou. A palavra de Deus para a tua vida nessa noite é: coloca o teu coração em Deus. Não deixa teu coração em Sodoma. Coloca no Senhor. Pastor, eu entendi muito bem a história. Agora, o que tem a ver esse versículo aí que você acabou de ler? Jesus disse aqui, a mensagem escatológica, aqui nós lemos, mas a mensagem pregada é de cunho eclesiológico. Jesus, ele traz uma mensagem escatológica dizendo que como foi nos dias de Ló, também será na segunda vinda, na parousia, porque não tem arrebatamento em Mateus 24, nem em Lucas, nem em Marcos. Ele está falando da parousia, a vinda em glória. Assim como foi nos dias de Ló. Ei,
compravam, vendia, plantava e edificava, até que veio fogo do céu. É aqui que eu entro na mensagem, mas já finalizando. Não tinha em Sodoma o que tem para nós hoje. Não havia em Sodoma igreja, é o tema da mensagem. Aí alguém pode me rebater, mas pastor, naquele tempo lá era a dispensação ali, abraâmica, não era da graça como é agora, era outra dispensação, então não tinha igreja mesmo não. Sim, irmãos amados, o dia em que Sodoma foi destruída até os dias de Cristo tem em torno de 1848 anos de distância. Jesus funda a igreja. Em Mateus 16, 18, ele vai para o céu. 10 dias depois, 50 dias após a ressurreição, o Espírito Santo desce em Atos 2, inaugura a igreja. Ele funda em Mateus 16, 18 e o Espírito Santo inaugura em Atos capítulo 2. Então não tinha igreja em Sodoma não. Sim. E por que não tinha igreja? Porque se tivesse, as cidades estariam até os dias de hoje. E eu lhe provo na Bíblia, porque eu amo a Bíblia. Em Mateus 11, 23, quando Jesus vai pronunciar juízo contra Cafarnaum, ele diz: Cafarnaum, tu te eleva, até o céu, mas tu será derribada até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse operado os sinais que em ti se operaram, ela estaria até os dias de hoje. Igreja, vai ter menos juízo para essa cidade do que teve para Sodoma. Em Sodoma não tinha igreja, em Sodoma não tinha Bíblia, em Sodoma não tinha pregador, em Sodoma não tinha cantor, em Sodoma não tinha rádios evangélicas, em Sodoma não tinha evangelismo, em Sodoma não tinha programas de TV e de igrejas, não tinha nada disso. E Deus destruiu a cidade. Na nossa atualidade, a igreja tem tudo, mas produz pouco. Imagina o que Deus vai fazer. Ah não, pastor, a dispensação era outra. Sim, a dispensação era patriarcal, agora é a da graça. Mas Hebreus 13:8 diz que o Cristo é o mesmo. Deus é o mesmo. Não teve nenhum missionário pregando em Sodoma. Não tinha ninguém com a Bíblia dizendo: se arrependam, que nem Jonas gritou em Nínive: se arrependam, porque 40 dias Deus vai dizer não. Não tinha. E Deus destruiu. Não havia igreja em Sodoma. Pastor, então o que eu faço? Se não dá para salvar Sodoma, salva a tua vida. Se não dá para levar o mundo para a arca, leva pelo menos a tua família. Ei, já tem gente que entendeu. Zela pelos teus. Aleluia. O que eu faço para não ter o destino que teve Sodoma? Seja como Ló. Ló não era perfeito, mas 2 Pedro capítulo 2, versículo 7, diz que Ló era justo. Ló era o que, igreja? Ele era... E justo na Bíblia não é quem faz a sua própria justiça. Justo na Bíblia é quem pratica a justiça de Deus. Mateus 6,33, Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O crente que busca a sua própria justiça, ele vai fracassar, mas o crente que busca a justiça de Deus, aleluia, ele será chamado de justo. Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, tecido para conter fluxo menstrual, mas a justiça de Deus
Deus, ela vai permitir você ouvir o toque da trombeta e subir com Jesus para o céu. Quem é justo na Bíblia? A Bíblia diz que o justo é aquele que vive o justo viverá pela fé. Abacuque 2,4 está escrito: o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11 está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1,17 está escrito: o justo viverá pela fé. Hebreus 10,38 está escrito: o justo viverá pela fé. O justo não vive de aparência, ele vive pela fé. A Bíblia diz que Deus, Aramassebe Andarabassube, o Deus que nós servimos, 2 Timóteo 4,8, diz que ele é justo juiz. O Cristo que nós servimos, Colossenses 4,11, diz que ele é justo. Ei, o justo na Bíblia é aquele que faz a vontade de Deus. Aleluia. Ei, o Senhor está procurando justos nessa noite. O Senhor está procurando justos. Aleluia. Quando nós lemos a Bíblia, Tiago capítulo 5, versículo 16, diz que a oração de um justo pode muito. Ei, por que tem vez que nós oramos e não acontece nada? Por que tem vez que nós profetizamos um milagre e não tem milagre? O problema não está em Deus, ei. O problema não está na oração. O problema está em quem está fazendo ela. A Bíblia diz que a oração de um justo não é a oração de quem fica 5 horas vendo Netflix. Não é a oração de quem fica o dia inteiro no TikTok. Não é a oração de quem não sai da novela. É a oração do justo. É a oração de um justo. Finalizo agora, já fechei a Bíblia. Olha para mim, irmãos. A maioria das profecias da atualidade são mentirosas. E eu lhe provo na palavra. As profecias da atualidade são: Deus vai te exaltar, Deus vai chegar com milagre, tem a chave da casa está chegando aí, Deus vai te dar um carro, tu vai passar no concurso, tudo vai melhorar. Irmãos amados, a pessoa não busca a Deus, como ela vai receber profecias boas? Na Bíblia, a profecia não é para agradar a ego, a profecia é para transmitir a vontade de Deus. Aleluia. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que aqueles profetas chegavam nos reis de Israel e de Judá e apontavam o dedo, dizendo: se não se consertar, vai vir juízo, se não se consertar, tu vai morrer. Eles falavam isso. Agora hoje, os profetas de hoje só quer agradar, só quer dizer: vai ficar tudo bem. Irmãos amados, se tu não ora, olha para mim, eu não vou te enganar, se tu não lê a Bíblia, se tu não ora, se tu não congrega, tu não tem prazer de vir à igreja, só vai piorar para tuas coisas. Pode receber a profecia que for. Como é, pastor? Se a pessoa não jejua, não lê Bíblia, não ora, não congrega, não dá testemunho, anda vestido de qualquer jeito, fala qualquer palavra, aí que é profecia boa? Não, é falsa profecia. Se fosse profecia verdadeira, iria te dizer: te conserta, volta ao primeiro amor, se arrepende e Deus te dará vitória. Não havia igrejas em Sodoma. Se tivesse uma congregação do setor 1A, aquela cidade não tinha sido destruída. Porque Deus falou muito claro: não tem 10 justos sequer, Abraão. O negócio está feio, não tem 10 justos. Aí Abraão nem quis perguntar mais, falou: tem nem o que fazer mais, vai vir juízo mesmo. Agora não, nós estamos na atualidade, em que Jesus falou que a sua vinda seria no jeito que foi nos dias de Ló. Só que a diferença é que lá em Sodoma não tinha igreja, mas aqui tem igreja. Aleluia. Aqui tem uma igreja influente.
uma igreja que resiste até que do meio seja tirada. A igreja está resistindo. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus para a tua vida nessa noite é: resista. Tu é resistência, tu é resistência. Fica de pé com a permissão do nosso pastor, em nome de Jesus. Meu horário já deu, vou só orar rapidinho pela tua vida e já vou entregar. Não havia igrejas em Sodoma e a cidade foi destruída. Uma cidade que tinha homossexualidade avulsa. Hoje em dia não tem mais, né, irmão? Tá tudo bom. Não. Você pegar cidades da atualidade e comparar com Sodoma, eles eram anjos. Em vista da sociedade de hoje, eles eram santos. A sociedade de hoje, ei, Deus só não destruiu ainda, porque tem a igreja na terra. Porque tem aqueles justos que Abraão perguntou. Quando Deus vai destruir, Ele olha você, olha a mim, olha a nós. E Ele não, o sal da terra ainda está lá salgando. A luz do mundo ainda está lá humilhando. A minha mão de juízo não vai vir, mas daqui a pouco eu vou tirar eles. E quando eu tirar a luz, a minha mão de juízo, Ramassúbia, recairá sobre essa terra. Que Deus te abençoe. Que Deus te preserve. Lute pela sua família. Dê a melhor educação possível. Só tem 1 minuto já para encerrar. Faça o teu melhor. Não o melhor dos outros. Ah, fulano tá melhor. Faça o teu melhor. Dê o máximo de você. Porque Ló chegou lá sozinho. Saiu sem a mulher. E as 2 filhas com a mente sodomita tiveram relação com o pai. Tu conhece a história. Incesto. Embebedaram ele com vinho. Se fosse hoje era pitula. Tacaram cachaça nele. A mais velha se deita. No outro dia a mais nova era mala também. Só era nova na idade. Tacou cachaça. Se deitou. As 2 engravidaram. Uma teve um filho chamado Ló-Rami. A outra teve um filho chamado Moabe. Ló-Rami, pai dos Amonitas. Moabe, pai dos Moabitas. 2 nações que deram muito trabalho para Israel. Aquilo que você não ensina hoje para teus filhos pode prejudicar lá na frente uma nação inteira. Mas quem recebe essa palavra, diga aleluia.